Graça e paz, irmãos. Nós estamos dando início a mais um estudo da Palavra do Senhor aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 4, a primeira carta. Nós vamos fazer a leitura do texto, que é 1 Tessalonicenses 4, de 1 até 12. 12 versículos apenas para a nossa meditação. O texto diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude seu irmão, porque o Senhor é contra todas estas coisas, como antes os avisamos e testificamos claramente. E Ele é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desta maneira, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Temos lido todo o texto de 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 12. Amém. Vamos orar, né? Nós buscamos a Deus em Deus a sua orientação para o estudo da palavra. Pai, nós te agradecemos porque tu és o nosso Deus, Senhor nosso, nossa luz, nossa iluminação espiritual. Tu és o nosso Senhor, nossa força, a rocha sobre a qual estamos firmados. Nós te agradecemos pelo privilégio de conhecermos o Senhor Jesus, nosso revelador da tua natureza, revelador da tua pessoa, por meio de quem nós podemos conhecer-te. Obrigado pela vida de Jesus, nosso Senhor Salvador, aquele que morreu também sacrificialmente, que morreu de maneira vicária para, morrendo, satisfazer a tua justiça e nos dar vida eterna. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pelo teu Santo Espírito, que ilumina a nossa mente, que prepara a nossa mente e que revela à nossa mente
aquilo que está na tua palavra. Obrigado por esta bondosa manifestação da tua pessoa santa, trina e una ao mesmo tempo, e faz o nosso coração se encher de alegria e faz o nosso coração ter sabedoria dos altos céus. Obrigado por tudo. Nós oramos pedindo que todos os que estão participando, os que vão participar, possam ser abençoados pela tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, estamos estudando o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Nós vamos estudar hoje o capítulo 4 de 1 a 12, que são versículos que o Senhor Deus mandou o apóstolo Paulo escrever para a nossa edificação. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo e certamente esta carta foi inspirada pelo Espírito Santo. Nós já estudamos 3 capítulos inteiros, agora estamos começando o 4º capítulo, e neste 4º capítulo nós percebemos o apóstolo Paulo finalizando esta primeira carta aos Tessalonicenses. Ele ainda vai escrever uma outra carta aos Tessalonicenses, e ele está contente pelo desenvolvimento da fé dos irmãos. O apóstolo Paulo está feliz porque os tessalonicenses estão crescendo na fé. E ele está, portanto, alegre com este resultado do Evangelho. O Evangelho tem que produzir esse resultado, tem que fazer-nos crescer. Cada dia eu tenho que ser mais amadurecido, cada dia eu tenho que ser mais fiel, cada dia eu tenho que ser mais constante na obra do Senhor, cada dia eu tenho que conhecer mais de Deus e praticar mais a sua palavra. Este é o objetivo de Deus enquanto nós estamos neste mundo, né? E nós vemos Paulo feliz porque estes fatos estão acontecendo com os tessalonicenses. E o desenvolvimento da fé dos irmãos da igreja de Tessalônica é uma realidade. Mesmo assim, ele não deixa de exortá-los. Eles estão crescendo, estão se desenvolvendo, mas Paulo se julga no dever de exortá-los para que eles permaneçam com uma vida reta diante de Deus. Paulo está querendo que eles cresçam cada vez mais no conhecimento de Deus e na prática da vida cristã. Então, ele, sem dúvida, está interessado em que a palavra de Deus se incorpore definitivamente na vida dos tessalonicenses, assim como se incorpore na vida de todos os outros cristãos. Então, mesmo percebendo um cristianismo bem estabelecido na vida dos tessalonicenses, Paulo está querendo que eles continuem e os exorta, fala com eles de maneira positiva, instruindo-os e exortando-os para que eles permaneçam com uma vida reta diante de Deus e se apresentem inculpáveis
na manifestação do Senhor Jesus Cristo. Quando que é essa manifestação do Senhor Jesus Cristo? Quando Jesus Cristo voltar, vier pela segunda vez, né, na sua segunda vinda, e ele, então, nos receber ressurretos no tribunal de Cristo, quando nossas ações, apenas nossas ações, serão julgadas para efeito de galardão. Então, Paulo está dizendo: olha, eu quero que vocês permaneçam de tal maneira praticantes do Evangelho que vocês sejam inculpáveis diante da manifestação do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que não haja nenhuma, nenhuma espécie de censura por parte de Cristo no julgamento das nossas obras realizadas depois de crentes. Então, ele inicia sua palavra de exortação, dizendo, primeiro, os crentes devem seguir rigorosamente o que ele ensinou. Paulo tem autoridade apostólica. Nessa autoridade apostólica, de chamado especificamente por Deus, convocado por Deus e autorizado por Deus, a sua palavra é palavra que tem a mesma autoridade da palavra de Jesus. Então, o mandamento de Paulo é tal e qual o mandamento de Jesus. O mandamento de Pedro é tal e qual o mandamento de Jesus. O mandamento de João, né, que foram apóstolos, são mandamentos que são tais e quais mandamentos de Jesus. Então, ele está dizendo que os crentes devem seguir rigorosamente o que ele ensinou. Sigam exatamente o que eu vos ensinei. Ele quer que os crentes sejam como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, continuem progredindo nisso, do mesmo modo que eu ensinei vocês. Então, é a primeira palavra de exortação. A segunda palavra de exortação, e olhem que essa palavra de exortação não é só para os Tessalonicenses, é para nós também, porque é palavra de Deus eterna, que tem vigência em todos os tempos, até a ressurreição de Jesus. Essa palavra tem vigência. Então, nós precisamos viver na prática dessa palavra. Segunda, os tessalonicenses, aprenderam com o apóstolo como agradar a Deus e eles devem permanecer agradando a Deus. Eles sabem, como o apóstolo lhes ensinou, como eles devem agradar a Deus. Eles aprenderam com o apóstolo a agradar a Deus. Portanto, eles devem permanecer agradando a Deus. E ele inicia, então, sua palavra com essa exortação e com essa autorização. Terceiro, ele ensina que os crentes devem progredir nessa prática cada vez mais. Cada vez mais, ou seja, nunca estarem satisfeitos com a estatura espiritual que eles alcançam. O cristianismo é para crescimento até a plenitude de Cristo. Se é para crescimento até a plenitude de Cristo, toda a nossa vida vai ser de crescimento, porque nós vamos crescer por toda a eternidade, irmãos, sem nunca atingir plenamente a maturidade e a plenitude de Cristo, porque Ele é Deus eterno, e nós somos criaturas. Nós nunca seremos exatamente igual a Jesus, porque seria o caso de sermos deuses, e nós não podemos ser deuses porque a nossa natureza é humana.
Então, nós permaneceremos homens, mulheres, né? Seres humanos absolutamente amadurecidos, crescendo sempre em direção à maturidade absoluta do Senhor Jesus e em toda a eternidade estaremos crescendo. Paulo está dizendo que nós devemos progredir nesta prática cada vez mais, né? E essa prática começa com a nossa conversão e continua com a nossa santificação. Paulo ensina isso aos crentes, que os crentes nunca devem estar satisfeitos com aquilo que já alcançaram. E ele fala isso aos filipenses, ele diz que não que ele já seja maduro, ele, o apóstolo Paulo, mas ele prossegue para o alvo, prossegue para o alvo. Qual o alvo? O alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor, ou seja, ser semelhante ao Senhor Jesus. Né? Quarto, ele fala também que os crentes devem reconhecer que a vontade de Deus é a santificação. Nós não podemos estacionar na vida cristã. A vontade de Deus é a santificação. O versículo 4 diz isso muito claramente, né? Ele diz assim, que cada um de vós... Não, o terceiro. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, etc. Uma série de outras coisas ali, mas principalmente ele está falando da imoralidade que era vigente na cidade de Tessalônica. Então, os crentes deveriam se converter e deveriam mudar de vida. E eles deveriam reconhecer que a vontade de Deus é a santificação. E eles, então, deveriam se santificar, né, buscar a presença de Deus, renunciar ao pecado e viver uma vida que glorifique a Deus, uma vida que manifeste a presença de Deus. Aqui, o apóstolo passa a se preocupar com o comportamento na área sexual. Por quê? Se existe um comportamento que demonstra carnalidade, sensualidade, lascívia, luxúria, o comportamento sexual. Então, Paulo está preocupado com isso, e aqui ele se preocupa mais ainda com as instruções sobre o comportamento em relação à sexualidade. Os crentes devem reconhecer que a vontade de Deus é a santificação e que o apóstolo tem o dever de ensinar sobre como eles devem viver de maneira santa e reta na área da sexualidade. Né? Então ele fala, cada um de vocês saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia. Lascívia é o desejo de satisfação dos apetites sexuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, para Paulo, uma evidência de que alguém não conheceu a Deus é a sua incontinência sexual. A incontinência sexual é uma evidência de que alguém não conhece a Deus. O domínio da carne, o domínio da sexualidade, a lascívia, a sensualidade desenfreada, né? A pornografia, a pornolalia, a masturbação, o sexo fora do casamento, a prostituição, o adultério, tudo isso demonstra que verdadeiramente as pessoas não conhecem a Deus. E que nesta matéria, Paulo está dizendo, que matéria? Na matéria que ele está falando aqui, nessa matéria, nessa sensualidade, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão
de defraudar ao irmão. Os crentes devem reconhecer que a vontade de Deus é que eles sejam santos, santos. E aqui o apóstolo passa a se preocupar com o comportamento na área sexual. É um cuidado pastoral de Paulo. Aqui a gente está vendo novamente o cuidado pastoral de Paulo. A gente vê o cuidado pastoral dele, né, nas instruções que ele está dando ao povo de Deus, preocupado com o andar destes irmãos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E agora ele vai, então, demonstrar que há um comportamento na área sexual que é pecaminoso e que não deve ser praticado pelos crentes. As cidades portuárias, como Tessalônica era também, né? Uma cidade portuária, eram centros de promiscuidade, onde tinha marinheiro, né? Onde tinha viajantes, gente que andava de um lado para outro no Império Romano, tinha promiscuidade sexual. E muitos cristãos vinham dessas práticas, eles se convertiam dessas práticas. Paulo, então, e às vezes era muito difícil para eles abandonar essas práticas, as quais estavam arraigadas dentro do comportamento deles, e era tido como prática normal, porque até os cultos de determinadas divindades eram cultos de práticas sexuais. Em, em Corinto, por exemplo, havia um templo em que as sacerdotisas, 1000 sacerdotisas, eram prostitutas cultuais. Fazia parte do culto o adorador ter relacionamento sexual com essas mulheres. Então, essas práticas eram muito difíceis de serem deixadas, às vezes, pelos homens que se convertiam ao cristianismo dessas práticas, e muitas mulheres também. Então, Paulo está dizendo que os gentios não conhecem a Deus e eles viviam em promiscuidade sexual, e muitos cristãos que vinham dessas práticas permaneciam, às vezes, errando e praticando ocasionalmente, é claro, essas aberrações sexuais. Paulo exorta de novo, ele ordena, na verdade, ele está dando uma ordem, é um mandamento, é um mandamento. Ele está dizendo o seguinte: olha, abstenham-se da prostituição. Deixem a prostituição, abandonem a prostituição, abstenham-se dela, ou seja, evitem de todos os modos a prostituição, não se deem à prostituição. E aqui, prostituição não é apenas ter um relacionamento sexual com uma prostituta, mas é qualquer tipo de imoralidade sexual, das que já acabamos de mencionar agora há pouco, né? Abstenham-se da prostituição. Qualquer tipo de relacionamento sexual fora do casamento é prostituição. Qualquer tipo. E não só relação com prostituta. Cada cristão deve ter a consciência que o seu corpo é um vaso de honra, né, a ser usado exclusivamente para a glória de Deus. Essa era a preocupação de Paulo e o ensino fundamental do apóstolo. Todo cristão, cada cristão, devia ter a consciência clara de que tem no seu corpo um templo, né? O corpo é um templo, é um vaso de honra para ser usado exclusivamente para a glória de Deus. O seu corpo é
instrumento de glorificação de Deus. Então, Paulo tinha essa consciência. Aos Romanos, ele ensina isso, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente, lógico, racional, né? Que é um culto de gente que pensa. Então, gente que pensa sabe que Deus é Senhor do corpo e o corpo existe para instrumento de Deus. Deus não tem mão, Deus não tem pés, Deus não tem olhos, Deus não tem ouvidos, Deus não tem boca, mas ele tem todos estes órgãos na vida dos crentes. Então, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meus pés, minhas mãos, são órgãos do meu corpo que pertencem a Deus, para a glória de Deus, para o serviço de Deus. Meus pés devem trabalhar para Deus, minhas mãos devem trabalhar para Deus, meus olhos devem glorificar a Deus, meus pensamentos devem exaltar a Deus, meus ouvidos devem ouvir a palavra de Deus, minha boca deve professar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e pregar àqueles que ainda não conhecem a Ele como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que Paulo está ensinando aqui. Abstenham-se de prostituição e cada um tenha o cuidado de ser usado exclusivamente para a glória de Deus. Não se deve alimentar a lascívia. Não se deve alimentar a lascívia. É outro ensino de Paulo. Não se deve alimentar a sensualidade. Como é que é isso? Isso é mais comum no meio dos homens, né? Mas é muito frequente também. Eu conheço casos de mulheres que se alimentam a sua sensualidade, né? Vendo filmes pornográficos, vendo imagens pornográficas na internet, lendo histórias apimentadas, né, de sexo e lendo novelas que, que exageram nas questões sexuais. Então, isso estimula essa lascívia, né? Então, Paulo está dizendo que não se deve alimentar a lascívia, a sensualidade. Isto é a prática dos incrédulos que não conhecem a Deus. Então, Paulo está dizendo que nós, os crentes, devemos ter outro tipo de literatura, outro tipo de filme, outro tipo de comportamento, de pensamentos, outro tipo de vida que abomina, que se afasta, que rejeita veementemente todas essas questões. Não se deve, então, alimentar a lascívia, a sensualidade, a prática dos incrédulos é essa, porque eles não conhecem a Deus. Paulo ainda diz, cuidado com a defraudação sexual. E isso aqui é importante. Paulo está, nesta matéria, está dizendo, ninguém defraude a seu irmão. O que é que significa esta expressão, defraudar? Defraudar é uma ação, é agir de um modo que a produzir na outra pessoa, geralmente do sexo oposto, ou no caso dos homossexuais, gente do mesmo sexo, produzir no outro um desejo que não pode e não deve ser satisfeito. Não é tempo ainda de ser satisfeito. Vamos supor aqui um casal de namorados. E eu estou dizendo de namorados aqui, isso aqui já exclui adolescente, porque adolescente não deve namorar. Não deve. Não estão preparados ainda para casamento,
Então, para que namorar? E estou dizendo daqueles que já estão aptos fisicamente, biologicamente, profissionalmente para o casamento e que começam um namoro. E começam com carícias, com trocas de carícias, com intimidades mais profundas, com qualquer tipo de comportamento que exacerbe a sexualidade, que excite, que prepare as pessoas para o sexo, e o sexo só deve ser praticado no casamento, embora isso esteja virando piada também, né? No meio, até no meio evangélico. O sexo está preservado, reservado para o leito conjugal, que é o que Deus estabeleceu. Mas muitas vezes acontece isso, então as pessoas começam a se autoestimular ou estimular um ao outro e ficam prontos para o sexo. E não devem, não podem, de modo algum, ter relacionamento sexual antes do casamento. Portanto, isso se chama defraudação, porque produzem um sentimento e um desejo na outra pessoa que não pode ser licitamente satisfeito. E isso se chama defraudar. É produzir algo que não pode ser satisfeito. Então, Paulo está ensinando isso, né? Não e que nesta matéria ninguém ofenda, ele considera uma ofensa, nem defraude o seu irmão. Esta invasão, né? Esta invasão do namorado com a namorada, né? De relacionamento íntimo, de apalpações, de toques nos seios, toques nas pernas, toques próximos da região pública, próximo dos órgãos sexuais, às vezes até mesmo nos órgãos sexuais. Então, Paulo considera isso uma invasão, né, uma ofensa e uma defraudação, porque o Senhor, ele ainda termina o texto dizendo, porque o Senhor é contra todas estas coisas. Ninguém defraude o seu irmão. Defraudar, então, é contra estas coisas e é o vingador. O vingador. Deus não aceita defraudação e ele é o vingador. Em que sentido é esse vingador aqui, né? E Paulo está dizendo que Deus não deixa passar barato esse tipo de pecado, esse tipo de relacionamento. E certamente ele vai cobrar das pessoas esse tipo de prática, que é uma prática que ele detesta, que ele odeia, contra a qual ele está completamente colocado. Deus não aceita esse tipo de prática. Então, Deus é contra estas coisas e ele é aquele que acerta as contas. Deus é santo, diz Paulo, santo, e nos chamou para a santidade, não para a impureza. Deus não nos chamou para a sensualidade. Deus nos chamou para a pureza, para a santidade, né? Ele nos chamou para a santificação. Esta é a vontade de Deus para vós, a vossa santificação. Paulo, então, está preocupado que lá na igreja de Corinto, de Tessalônica, haja uma vida reta, santa, na presença de Deus. E Paulo ensina os tessalonicenses a rejeitar todas estas coisas, né? E quem não rejeita estas coisas, quem não rejeita estas coisas, quem não rejeita o que Paulo está ensinando aqui, quem não rejeita a orientação de Paulo contra
essa sensualidade excessiva, ele diz que está rejeitando o próprio Deus, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E ele então diz, desta maneira, quem rejeita estas coisas que eu estou ensinando, não rejeita o homem, Paulo, mas rejeita a Deus, que também dá a vocês o Espírito Santo. Vocês podem ter certeza que é o Espírito Santo que está falando a vocês nesse momento. É o que Paulo está orientando aos Tessalonicenses. E não tenham dúvida que é o Espírito Santo que está falando conosco agora. Não é? A minha boca está sendo apenas um instrumento de repetição daquilo que o Espírito Santo já falou por meio do apóstolo Paulo. Mas Paulo não termina, o texto que nós lemos, Paulo não termina aí, né? Paulo quer mostrar outras coisas, e ele exorta quanto ao amor fraternal. Agora ele vai falar do amor fraternal. Exatamente isso, né? Porque quando você ama uma pessoa, você não pratica estas coisas que foram apresentadas. Mas ele diz o seguinte, olha, a prática de vocês, Tessalonicenses, é uma prática conhecida, né? Eu nem precisaria escrever para vocês sobre o amor fraternal. A prática de vocês é notória, ela é conhecida pelo apóstolo, por mim e pelos os outros apóstolos. Não havia necessidade de exortação específica, mas ainda assim eu quero exortar vocês. Vocês foram instruídos pelo próprio Deus. Como é que Deus ensinou vocês? Por meio de mim, por meio do apóstolo, para vocês se amarem uns aos outros. Então, quando Deus me mandou a Tessalônica, ele me mandou com essa mensagem, a mensagem de que vocês devem amar uns aos outros, a mensagem que vocês aprenderam tão bem que eu não preciso nem falar sobre isso mais para vocês, mas vocês, porque vocês foram instruídos maravilhosamente por Deus, que devem amar-se uns aos outros. Vocês foram instruídos de modo seguro, de modo intenso, completo por Deus. É verdade que vocês manifestam amor verdadeiro pelos irmãos. Eu sei que verdadeiramente vocês têm se comportado como crentes reais, que estão praticando a palavra de Deus. Na verdade, vocês estão praticando o amor fraternal para com todos os irmãos da Macedônia, não só de Tessalônica, mas de toda a região. Tessalônica era a capital da Macedônia. Havia muitas outras cidades ali. E Paulo está dizendo que os crentes de Tessalônica estavam praticando o amor fraternal juntamente e com toda a região. Estavam manifestando amor a todas as pessoas, né? E isso é notório. Mas ainda assim, exortamos vocês, progridam nisso, cresçam nisso. Quanto mais vocês fizerem, melhor. Vocês já estão fazendo, mas façam cada vez mais, façam cada vez melhor, sejam cada vez mais aplicados a essa questão de fazer o bem às pessoas. É verdade que vocês verdadeiramente já têm manifestado esse amor pelos seus irmãos, e é importante notar que isso é um fruto do Espírito Santo na vida de vocês. Mas nosso conselho a vocês, irmãos, conselho de Paulo, é o seguinte: primeiro, continuem nessa prática. Vocês vão evidenciar, deste modo, um cristianismo autêntico,
um cristianismo verdadeiro. Continuem nessa prática de ajudarem-se uns aos outros, de amarem uns aos outros, de suprirem necessidades uns dos outros. Segundo conselho, trabalhem diligentemente. Opa, trabalhem diligentemente. Não dependam dos outros. Não dependam dos outros. Vocês devem trabalhar diligentemente. Diligentemente é com todo esforço, com toda inteligência, com toda capacidade, com toda dedicação. Trabalhem diligentemente, né? Cada um de vocês cuide daquilo que é seu, né? Cada um cuide daquilo que é seu. Preste atenção naquilo que Deus te deu e cuide daquilo que Deus te deu como mordomo. Não pense que aquilo é seu, mas cuide como um mordomo. Trabalhem, outro conselho, trabalhem com as próprias mãos para não depender de ninguém. Trabalhem com as próprias mãos para serem autossuficientes em questões materiais, para não depender de ninguém. Isto não significa que, eventualmente, um crente não possa depender de outro, porque há circunstâncias que vão causar essa dependência. Mas Paulo está dizendo, enquanto vocês podem, trabalhem com as mãos para não depender de ninguém, para serem autossuficientes. Esta prática, será um bom testemunho para os de fora. Quando os de fora perceberem que vocês são capazes de se autossuprir, de viver na sua própria dependência, eles vão elogiar vocês. Olha só o que Paulo fala, finalizando aqui. Vocês devem viver de tal modo que não precisem de ajuda de ninguém, mas devem viver também de tal modo a ajudar quem tem necessidades. Que ensino maravilhoso, né? Porque vai haver pessoas com necessidades? Vai. Qual é a disposição do crente? Ajudar aqueles que têm necessidades. Então, o crente tem duas preocupações. Uma, de trabalhar diligentemente com aquilo que Deus lhe deu, certo de que é um mordomo, né? Aquilo pertence a Deus, não pertence a ele. Ele simplesmente vai cuidar e vai buscar cada dia mais crescer no conhecimento de Deus e na prática daquele trabalho. Segundo, isso é para não ser dependente de ninguém. Segundo, ele não precisa depender de ninguém, mas tem que estar apto a ajudar e disposto de coração a ajudar amorosamente a quem tem necessidade. Então, a responsabilidade para com os necessitados é nossa, não é do Estado, não é de qualquer outra entidade, é nossa. Nós precisamos desenvolver essa capacidade de ajudar pessoas que estão necessitadas. Eventualmente, nós vamos ter pessoas necessitadas na igreja e nós, trabalhando diligentemente, vamos ter como nos sustentar e como ajudar outras pessoas a serem sustentadas. Então, isso é o que Paulo tem ensinado nesse pequeno trecho da palavra de Deus. Então, Paulo está falando aqui, e nós estamos concluindo, sobre alguns aspectos importantes do cristianismo. O primeiro deles é a santificação. O que é santificação? Santificação é o crescimento do crente para se tornar cada dia mais semelhante ao Senhor Jesus.
é uma prática regular, é uma prática necessária, é uma prática intrínseca ao cristianismo. É a mesma coisa de eu ver um bebê que acabou de nascer. 15 dias depois, ele tem que estar diferente daquele primeiro dia que ele nasceu. Um mês depois, mais diferente. Um ano depois, ele tem que estar praticamente andando já, né? Então, esse bebê vai crescendo, se desenvolvendo, se firmando, se alimentando melhor, aumentando de peso, aumentando de altura, de estatura, né? Então, nós devemos, na mesma perspectiva, crescer espiritualmente. E Paulo está dizendo que santificação é o desejo de nos tornarmos assemelhados a Jesus Cristo, né? Crescendo espiritualmente na plenitude de Cristo e abandonando o pecado, renunciando à carne, mortificando o ego para que o Espírito de Deus trabalhe na nossa vida por meio da palavra de Deus. Sem palavra de Deus não há crescimento nem santificação. Falar nisso, como é que vai o seu relacionamento com a palavra, né? Isso é importante demais. Como você vê a palavra, como você aprende a palavra, como você pratica essa palavra. Segundo, Paulo está falando da defraudação sexual. A defraudação sexual é aquilo que nós já falamos, né? É uma prática que é comum no nosso meio hoje, de autoestimulação e de estimulação um do outro, né? Uma estimulação bilateral, em que um estimula o outro. Então, isso facilita, desenvolve os relacionamentos sexuais precoces antes do casamento, né? E isso gera muitos problemas, muitos problemas. E Paulo está contra essa defraudação sexual. Aliás, Paulo é contra qualquer tipo de relacionamento físico entre um homem e uma mulher antes do casamento. Para Paulo, e naturalmente para a palavra de Deus, né, qualquer tipo de relacionamento físico está reservado para o leito conjugal. Terceiro, pureza sexual. Paulo está falando agora de pureza sexual, isto é, aquela pureza que me permite levar uma vida que glorifica a Deus na área sexual. A pureza sexual é algo que é a vontade de Deus para nós e que o texto diz assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, qualquer tipo de prática sexual imoral, e sim para a santificação. Então, a pureza sexual é o projeto de Deus para o casal, para o homem e a mulher, até que eles cheguem ao leito conjugal, onde Deus será glorificado num relacionamento sexual puro, santo, separado para Deus. E, finalmente, o amor fraternal, que Paulo fala aqui, que é uma prática que os tessalonicenses já faziam, mas que ele exortava a fazerem mais e mais, e a trabalharem. O trabalho é uma questão também que Paulo fala aqui, que é maravilhoso, né? O trabalho não é só para
meu sustento. O trabalho é para abençoar pessoas. Então, trabalho que abençoa. Esse trabalho que abençoa é um trabalho que os crentes devem praticar diligentemente, porque esse trabalho vai abençoar eles mesmos, a sua própria família, e vai eventualmente ajudar aqueles irmãos que são necessitados, que precisam de uma ajuda, né, em alguns momentos da sua vida. Paulo, então, ensina essa questão de uma maneira muito clara, e nós precisamos praticar o que esse ensino da palavra nos fala. Agora, nós vamos aguardar, né, porque nós temos no próximo sábado, se Deus permitir, o começo do estudo da escatologia de Paulo, né? O que é arrebatamento, o que é segunda vinda de Cristo. Nós vamos estudar isso. Enquanto isso, devemos ficar com essa questão de hoje e pensar sempre como é que o cristão pode viver nessas circunstâncias. Que o Senhor, misericordiosamente, nos abençoe para sermos praticantes desta palavra.